Bom dia a todos vocês, bom dia ainda 10 para meio-dia, bom dia aos nossos visitantes flamenguistas, campeão da Libertadores. Nós tenhamos uma tarde abençoada aqui, esse início de tarde, mas que a presença doce do Senhor e a paz do nosso Espírito Santo, que reine em nossos corações, possa estar em cada um de vocês aí, na sua casa, na sua família, orando e intercedendo pela nossa nação. Hoje é um dia decisivo na nossa nação, e eu creio aqui no meu espírito é um clamor, não sei se no seu, se não está, então que você entenda a responsabilidade espiritual que você tem como cristão nessa nação. Eu sinto uma guerra dentro de mim, eu não sei você, mas eu sinto uma guerra espiritual que está sendo travada em nossa nação, nesta mesma hora. Então não abaixe a guarda, não seja nem os gibeonitas ali, os neemitas ali, quando eles faziam um muro, eles estavam com uma espada na mão e outra ferramenta na outra. Então, que você entenda, quando você estiver almoçando, para a glória de Deus, quando você estiver conversando na hora do almoço, quando você estiver votando, quando você estiver vendo a oração, você está em intercessão. Você pode concordar comigo com isso? Então, receba essa palavra sobre a sua vida, sobre a nossa nação que viverá um novo tempo. Eu não quero ler ainda um versículo, mas eu quero falar algo rapidinho. O tema da mensagem de hoje, como nós estamos no último dia da reforma, que separamos 4 dias para falar da reforma protestante, que comemoraremos amanhã, 505 anos, dia 31 de outubro, como um alemãozinho, folgadinho, que desafiou a igreja católica, né? Podemos dizer que ele foi folgadinho, né? Pelo menos para eles. Ele colocou 95 teses ali na igreja de Wittenberg, na igreja do Castelo, aquela igreja que tem um capacete lá em cima, uma igreja linda. E ele colocou, e aí alguém disseminou ou reproduziu na imprensa e todo mundo teve acesso e falou: peraí, então quer dizer que é assim? Quer dizer que os bispos, os clérigos, eles não deixavam a gente ler a Bíblia? E aí eles ficavam cobrando um monte de indulgência para a gente ir para o céu. Então, se não pagar, eu consigo tirar até o meu pai que já morreu, o meu avô, então, tá errado isso aí? Como assim? Aí questionaram, e aí vocês sabem a história, porque a Cris contou a história sabiamente no primeiro domingo aqui da reforma, que ela fez um panorâmica da reforma. Depois falamos da luz que veio pós-tenebras, lux. A importância da luz, que a luz é a palavra de Deus. Ela veio, quando ela vem, as trevas têm que se dissipar. Você tem a luz? Semana passada a Cris falou sobre sermos as cartas e o cheiro de Cristo nesse tempo tão tenebroso. As pessoas têm que ler você, as pessoas têm que ver Cristo em você, porque Cristo em você é a esperança da glória. Hoje eu gostaria muito de falar as cinco solas. Quem conhece as 5 solas, diga: eu conheço. Quem não conhece, fala assim: eu preciso saber. Tem algum outro aí que não conhece? Daqui a pouco você vai descobrir. Mas antes de falarmos das 5 solas, que eu não vou explorar elas tão assim, bem explicadinho, até porque não tenho tanta habilidade para isso. Mas eu queria falar um pouco sobre heróis. Diga: heróis. Existem muitos heróis. Você conhece algum herói? Sim ou não? Vamos falar então de alguns heróis aqui dos tempos antigos, dos tempos novos, trazendo para os heróis de quadrinho. Quem gosta aqui de heróis antigos? Fala um aí que você gosta. Esse aí é da época do tio Ké. Jaspion, ai tio Ké. Chapolin Colorado. Flash é um... Você sabia, Natinha, que o Flash é de 1940? Tio Ké foi assim, ele era o bebê ainda, né, tio Ké? 1940. Mas mais super-heróis, quem gosta de Superman, por exemplo?
Superman, irmãos, é de 1938. O tio Ké já tinha 10 anos. Mano, você é velho, hein? Batman. Quem gosta do Batman? Mais ou menos, né? Que ele é meio metidão, né? Mas tem gente que gosta. É de 39, de 1939. Agora esse aqui ninguém vai lembrar, o Tocha Humana. Quem lembra do Tocha Humana? Tio Ké. Só o tio Ké lembrou. O tio Ké lembrou, gente. É do Quarteto Fantástico. Ah. Agora esse aqui é só para os mais velhinhos mesmo. Né, tio Ké? O Pequeno Polegar. É velho. Ele é de 1939. Agora com as mulheres, a Mulher Maravilha. As meninas gostam da Mulher Maravilha. Ela também é de 41. O Homem de Ferro. Você já é da idade dos mais novos. 63, o que já estava velho. O Homem-Aranha, esse também é mais novo. É de 1962. O Hulk, 62. E o Capitão América, vocês não sabiam, mas ele também é velho. É de 1940. Irmãos, enfim, você tem o seu herói favorito? Eu sempre, meu herói favorito era o Super-Homem, né? Mas nesses últimos filmes ele ficou meio do mal, né? Vocês assistiram o filme que ele morre, aí ressuscitam ele? E aí quando ressuscita ele vem meio torto das ideias. Vocês assistiram isso aí? Depois ele recupera as ideias dele. O Homem-Aranha, assim, as molecadas se identificam porque é um desastrado e tal. Um jovem, né? O Homem de Ferro é o cara dos seus temperes. Uma hora tá nervoso, uma hora tá legal. E ele também, ó, gosta de tomar uma, se perde na bebida. Eu achei muito legal no Batman, do filme do Batman, que quando ele perguntaram qual que era o poder dele, vocês lembram? Ele falou assim, meu poder, ó, é dinheiro, eu tenho grana, eu banco vocês. Ele bancou pra cima dos caras, né? Enfim, irmãos, a verdade é que todos esses heróis que nós gostamos, eles também têm defeitos. Eles são cheios de falhas. São caras que você só... Quem não queria ter poder para fazer um monte de coisa? Quem não queria poder voar ou poder transportar de um lado para o outro? Ou voar na velocidade da luz? Ou criança viaja, né? Nós temos umas crianças que até pularam de varandas porque achou que voava. Meteu a capa de... Irmãos, mas eles são falhos. Nós vemos nos filmes que eles são falhos, que eles também falham. O Capitão América, né? É um tão bonitão, fortão, né? Os caras que acham aí, né? Enfim, mas também teve falhas. Existiu algum herói perfeito? Não, desses aí, mas não existiu nenhum herói perfeito. Heróis são falhos e morrem. E só fica história. Uma imagem distorcida do que era para ser perfeito. Uma sombra, um anseio pelo pleno e eterno. Onde estão os nossos heróis de hoje? O tema de hoje, falando sobre as solos Cristos. Somente Cristo. Mas para isso eu quero, antes de fazer algumas coisas rápidas aqui, eu quero correr. Eu queria que o Edinho... Não deu certo, Edinho? Não tá. Eu queria chamar um cara que conhece as solas para dizer aqui, na sua cosmovisão, eu conversando com a Cris, pode ser o primeiro Paulinho. Catei você já. Na sua cosmovisão, não olha aqui a minha, senão vai falar que tá colando. Qual que é a ordem das solas? Porque tem sola gratia, sola Deo glória, sola Christo, sola fide e sola escritura. Na sua opinião e na sua cosmovisão, porque tem muitas variedades de visão acerca das solas. Tem os que acham que é primeiro isso, se é primeiro aquilo, não vou dar dica. Mas, se você fosse, linkar a ordem das solas, qual seria a sua
opinião das 5 solas? Solus Christus. Solus Christus, pelo Paul. Sola Gratia. Sola Gratia, ou somente a graça. Somente a fé. Sola Fide. Somente a palavra. Somente a Escritura. Só a Deus a glória. E só a Deus da glória. E aí, gostaram da ordem do Paul? Quem tem uma ordem que acha que não deveria ser assim? Não, irmãos, é só uma opinião, viu? Não tem nada não. Quem? Vem cá, Hernandes, vem falar aqui qual que é a sua ordem. É, você, os pregadores, né, irmãos? Os pregadores têm que saber a sola, né? Fala do que eu repito, então, se você não quiser vir. Na sua opinião, das 5 solas, lembrando que tem sola fide, sola Cristo, sola gratia, sola Deus da glória e sola Escritura. Sola Cristo. Somente a graça. Somente a Escritura. A fé, somente a fé. Somente Deus dá glória. Alguém tem alguma coisa? Aqui está doida para falar. Mas antes da crise, mais alguém? Tio quer? Muito bem, vem aqui, fala daí que ou você corre aqui. Fala aí. Somente a Escritura. Somente Cristo. Somente a graça. Fé. Somente Deus da glória. Natinha, fala aí, Natinha, qual que você acha que é? Somente Cristo. Escritura. Fé. A graça e somente Deus da glória. Alguém desse lado aí quer falar? Ricardinho, fala aí, Ricardinho. Ricardinho é meu companheiro de muitas conversas. Fala aí qual a sua opinião das sequências da sola. Fé, Cristo, Escritura. Graça e somente Deus da glória. Alguém mais quer falar antes de eu encerrar minha oportunidade de estar aqui? Alguém quer dar sua opinião? Fala, amor, a sua? Não quer falar, né? Ela fala da mesma da minha. Então, na hora que eu falar a minha, vocês vão saber a dela. Quer falar, Tony? É o Ed? Amém. Irmãos, cada um pode ter sua opinião, mas eu construo de uma forma que, para mim, tudo começa pela palavra. Porque no princípio era a palavra. Então a palavra é a Escritura. Se o pastor Alvo quer falar, fala, pastor Alvo. Ah, tá. Porque para mim é somente a Escritura. E quando você lê a Escritura, você recebe fé. E você, pela fé, você recebe Cristo. Porque você precisa ter fé para receber salvação. Para receber Cristo, tem que crer nele para ser salvo. E aí você recebe através de Cristo, pelo seu Espírito, a graça. E a graça te capacita a fazer tudo para a glória de Deus. Eu entendo assim, mas é só o meu entendimento. Numa construção, sabe? De entender os conceitos a verdade, né? De que a palavra da fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o que é a palavra. E quando você crê, você recebe Cristo. E você recebendo Cristo, você tem a graça que faz você fazer tudo para a glória de Deus. E eu quero rapidinho dar uma pincelada aqui nas solas e depois nós vamos encerrar falando sobre... Agora sim, gente. Já tenho 15 minutos falando. Esse relógio está roubando. Falei para você. Primeiro, sola a Escritura. Rapidinho, irmãos, para vocês acompanharem aí comigo. A palavra de Deus é um tesouro precioso que podemos encontrar em nossas vidas. Quando nós baseamos a nossa existência na Bíblia, somos verdadeiramente felizes. Deus se revela em nós através da sua palavra. Deus se revela em nós através da sua palavra. Como a ajuda da Bíblia, podemos diferenciar o certo do errado e aprender a viver de maneira que agrada a Deus. Você está valorizando e aplicando a palavra de Deus na sua vida? Sim ou não? Quero dizer os versículos rapidinho. Acompanha comigo, Edinho, rapidinho. Bruna, desculpa. 2 de Timóteo 3:16, falando da palavra, e 17.
tudo na RA, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino e para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Salmo 119, 105. Lâmpada para... Salmo 119, 105. Não, é isso mesmo, 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mateus 4:4. Rapidinho, irmão, somente algumas leituras. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Provérbios 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Jeremias 23, 29, na NVI agora, só essa leitura. Não é minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que despedaça a rocha? Olha que afirmação boa. A palavra do Senhor é como um fogo, e ela é um martelo que despedaça a rocha. João 17:17, voltando para a RA. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Jeremias 15, versículo 16. Achado as tuas palavras, logo a comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Somente essas leituras acerca de que a palavra, ela é pura. A palavra é escudo. A palavra é fogo. A palavra é martelo, a palavra é água, a palavra santifica, a palavra nos purifica, a palavra nos direciona. Aqueles que se curvam à palavra são felizes, são prósperos. Então, obedeça a palavra. Solo fit. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência em todo o nosso ser. E quando a fé é aumentada, conseguimos ver muito mais além do que o natural. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Não vivemos por vista mais, não vivemos porque dizem, mas vivemos pelo que a palavra diz sobre nós. E ontem nós aprendemos isso aqui também acerca de Gideão. Alguns versículos só para confirmar isso que eu tudo acabei de dizer. Romanos 10, 17. Na RA. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé só vem se nós pegar a primeira sola e praticarmos, porque só tem fé em Cristo, na palavra, e para viver como um cristão, quem lê a palavra. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé
e não pelo que vemos. Hebreus 11:1, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Mateus 17:20. E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé? Pois em verdade eu vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada será impossível. Mateus 21:21. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disseste: ergue-te e lança-te ao mar, tal sucederá. Hebreus 11, versículo 6. Corre atrás de mim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador. É aquele que tem garantia de presentes do Pai, porque eles buscam através da fé. 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo: a fé em Jesus Cristo. Último versículo sobre fé, 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Sedes vigilantes, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos uns aos outros, todos os vossos atos sejam feitos com amor. O amor ágape, o amor de Cristo, que você recebe através da palavra, recebendo fé para praticar o amor de Cristo. E eu quero voltar de novo a falar sobre heróis aqui, para entrar no solos Cristo. A Bíblia, falando de heróis bíblicos agora, você pode ter um herói bíblico. Qual que é o seu herói bíblico? Pensa aí para você me responder. O seu herói bíblico é Adão? Vacilão? Pai, o seu herói bíblico é Davi? Vacilou? Qual que é o seu herói bíblico? Qual que é o seu herói? Aqui eu fiz uma lista de heróis. Eu gosto de colocar aqui na ordem, mas pode ser que eu esqueci algum dos heróis. Mas você pode dizer que Adão foi um herói? Noé foi um herói. Ele construiu uma arca, irmãos. Uau! Pensa no tempo, pensa na tecnologia que ele tinha e ele construiu. Você pode dizer que não era um herói? Sim. A Bíblia diz de um herói que começou errado, que é Nimrod. Eu sempre gosto de falar de Nimrod, mas a Bíblia mesmo diz que ele era um herói valente. Vacilão. Posso dizer que ele foi um vacilão. Abraão, irmãos, o pai da fé, foi um herói? Foi vacilão também? Irmãos, ele colocou a mulher dele lá pro cara. Rapaz, herói nosso, o pai da humanidade. Deus escolheu para, através dele, toda a criação fosse abençoada. Herói. Isaac. Jacó, o enganador, herói. O cara foi um herói, enganou o irmão dele para ter bênção. Podemos dizer que ele é um herói? E José, por exemplo, irmãos? Imaturo, boca aberta, que nem diz os mineiros. Rapaz, ele tinha uma bênção, era o favorito do pai, que nem as crianças dizem: eu que sou o favorito do meu pai, da minha mãe. Mas, boca aberta, tinha que passar por tudo aquilo. Talvez não precisava ser vendido, não sei, mas Deus estava no controle de todas as coisas. É herói. Moisés. Uau, o cara que recebeu a lei. Vacilou também?
foi, meteu um pau na pedra, falou assim, dá água. Mas é culpa do povo, tá? É a culpa do povo. O pastor sempre põe a culpa do povo, é isso aí. É herói ou não é herói? Moisés, herói. Aí depois veio Josué, que Deus teve que encorajá-lo. Caleb, foram lá buscar fruta, puseram uns cachos nos ombros, tão grande que era, e se encheram de esperança através do Espírito. E eu quero falar de alguns heróis aqui, ó. Vacilões. Acho que você conhece algum deles aqui, para chegar no herói que eu quero. Otoniel, quem conhece? O Tiniel, falei errado. O Tiniel, quem conhece? Um juiz, herói? Vacilão, mas herói. Eude, é assim que fala, mas se eu tiver errado, Eude. Quem sabe quem é? Outro juiz. Sangar, outro juiz. Agora esse aqui vocês vão lembrar. Débora, juíza. Ontem quem não veio perdeu, mas falaram aqui de outro juiz. Medroso, Gideão. Tinha um monte de prova para Deus. O próprio Deus, aprendemos ontem falando com ele, e ele falou, mas peraí, é o Senhor mesmo? Tem certeza? Não dá um sinal então. Se é Deus, dá um sinal. Deus falando com ele, misericórdia. Outro herói. Tolá, eu acho que é assim que fala. Jair, Jefté, Ibsá, Elon, Abilon, todos heróis juízes, que a Bíblia diz que quando eles buscavam o Senhor, o povo se alegrava, mas quando eles se afastavam do Senhor, o povo gemia, o povo sofria. Tá faltando um juiz aqui, qual que é? O heróizão, o fortão. Sansão. Irmãos, todos esses heróis que nos inspiram, que fizeram obras grandes, são pessoas que falharam e eram sombras do perfeito. Eles mostravam algo que era incompleto. Eu quero ler aqui para começar. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre Sansão, no meu pouco tempo que tenho. Você segura aí que daqui nós vamos voltar, depois você vai almoçar. Quem já voltou tem a vantagem. Primeiro eu quero dizer que Deus sempre pega algo improvável. Deus sempre pega algo que você não imagina. Gideão era um exemplo desse. Um medroso. E ele levanta e faz aquilo que ele quer, porque nada pode impedir os planos de Deus. Então, Deus escolheu Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja sua mulher é estéril, porque ela não podia ter filho. A mãe de Sansão era estéril. Abra comigo aí, eu quero ler só rapidinho. Juízes 13, do 1 ao 5. Juízes 13, do 1 ao 5 na RA. Nascimento de Sansão, aqui diz o título. Tá comigo? Obrigado. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Irmãos, engraçado aqui sobre a vida de Sansão, porque toda vez que o povo clamava, e não foi diferente na vida de Gideão, como aprendemos ontem aqui, o povo clamava e Deus levantava um juiz para lutar pelo povo. E esse juiz, ele reinava por um tempo e ele trazia, prosperidade para a nação. Só que no caso de Sansão não foi assim. Deus mandou sem o povo clamar. Diga, uau! Porque o povo estava tão ruim, e tão ruim, que Deus entregou eles na mão dos filisteus por 40 anos. Havia então um homem chamado Zorá, da linhagem de Dan, continuando a leitura, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Pois apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és
estéril e nunca tivesse filho, né? Tipo assim, né, pastor, né? O anjo não falou, né? Me perdi. Porém, conceberás e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E olha só essa última expressão aqui. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Dizendo aqui que ele não ia livrar, ele só ia dar o start. A palavra do Senhor diz aqui, irmãos, que Deus pegou um casal improvável para dar um filho, e esse filho fazer grandes coisas no nome do Senhor. E eu pergunto para você, e aqui é a primeira lição que eu quero te dar aqui: você é improvável? Eu quero dizer para você, que não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. Somos improváveis. Primeiro porque estávamos condenados, e a única coisa, a garantia que nós tínhamos era o inferno. E Ele simplesmente, Brunão, te escolheu. E não porque você é alto e nem bonito. Ele não é bonito, né? Mas Ele te vê bonito. Brincadeira. Ele te amou de uma forma assombrosa. Ele nos amou. E Ele escolheu você, Adalba e Ana, para fazer algo extraordinário nesse tempo, nessa terra. Ele pega os improváveis. Alguém ia dizer que ia sair coisa boa aqui de Ferraz? Não. Nem de Suzano, nem de Mogi, nem de Poá, nem de São Paulo. Não. É só Deus que nos vê verdadeiramente. Irmãos, eu sei que não tinha rei nessa época, que a palavra do Senhor diz, não tinha rei. A Cris também citou isso ontem. E Deus é engraçado, tá? Quando eu vi a Cris pregar, eu falei assim, por que ela tinha que pregar juízes, sendo que amanhã eu vou pregar sobre juízes? Deus é engraçado. Sem o rei, não tinha ordem. Sem uma liderança, não tem ordem. Precisamos de líder, sim, hoje. E Deus levantava líderes para colocar ordem no povo, porque o povo andava de qualquer jeito, como se diz, eles andavam no seu próprio, na sua próprio entendimento do que eles achavam que era certo. Nós vamos ler aqui rápido. Juízes 17:6, agora pula, né? Do 13 para o 17, que é onde começa a falar da história de Sansão. Olha só o que diz o versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, porque você sabe que depois lá, na época de Samuel, que pediram um rei, aí Deus falou, mas não, vocês têm eu, mas vocês querem um rei, tudo bem, né? Então tá bom. Mas enfim, não tinha um rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Quer dizer, o que eu acho certo, a minha verdade, o que sem palavra, irmãos. Quando não tem palavra, quando não tem uma liderança que prega, ou não tem um homem que se lidera ao tempo de você se pregar a si mesmo, você faz o que você acha que é certo, e o que você acha que é certo não é. Como não tinha alguém para dizer, eles andavam nos seus próprios olhos, e os nossos olhos são maus. Nós somos maus. Nós devemos andar no que diz a palavra do Senhor. Mais um ensinamento aqui que Dalila dá para nós. Juízes 16. Volta mais um pouquinho, depois nós vamos ver essa parte de novo.
importunando ela todos os dias com as palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou um nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Irmãos, a história, vocês conhecem a história de Sansão? Já teve filmes, desenhinhos infantis. Sansão, na história conta que ele nasceu, e aí ele matou um animal, se não me engano, um leão, né? Vocês me ajudem a contar a história. E esse animal ficou no caminho, e depois ele voltou dias depois e tinha um mel no animal, e ele comeu do mel e levou o mel para casa dele, sendo que ele não poderia tocar em nem nada morto. Era das regras que ele tinha como nazireu, de não tocar, não raspar sua cabeça, não tomar bebida alcoólica. Ele tinha várias regras que, como nazireu, como homem de Deus, ele não poderia praticar. E ele já começou errado praticando. Além de matar, ele ainda tocou, ainda comeu do mel, e ainda levou para sua família e não contou para sua família que tinha pegado aquele mel num animal morto. Ele casou com uma filisteia, ou pediu em casamento, e depois, quando voltou para pegar a mulher dele, me ajude a contar se eu estiver errado, irmãos. O pai da moça tinha dado ela para outra pessoa. Ele ficou tão nervoso que matou um monte. Pegou uma queixada lá, e vocês conhecem a história, e derrubou um monte. 1000, né? Era 1000? Me ajude. Enfim, depois se apaixonou por Dalila. A história, você sabe que ele se apaixonou por Dalila, e aí ele começou a brincar com Dalila, porque a Dalila queria ganhar o coração. E ele, nessa brincadeira, ele falava assim: me amarra com cordas novas, me amarra com as tranças, me amarra com uma corda, tipo, eu não lembro da outra corda agora. Enfim, toda vez que ela falava: os filisteus estão chegando, ele se levantava e partia. Falava assim: opa, o que está acontecendo aí? Aí ela chegou no coração dele, é quando a gente leu agora. E ela, de tanto importuná-lo, de tanto insisti-lo. E aí a gente vê uma coisa, que aqui existe um ensinamento. Se você ficar ouvindo as coisas, mesmo que não seja verdade, uma hora, Kátia, nós vamos acreditar que aquilo é verdade. E de tanto importunar, de tanto você ouvir, irmãos, a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu, e ela capturou o coração dele, ao ponto dele entregar o seu segredo a Dalila. Irmãos, é que eu quero te dar mais uma lição. Vê lá o que você está ouvindo. Vê lá quem está te importunando e você acha que é bom. Você escuta isso todo dia e continua escutando, e continua vendo, e continua contemplando coisas que ao seu coração não é bom, e você sabe, mas você fala: eu posso só mais um pouquinho, nada a ver, eu sou forte, qualquer coisa eu quebro a corda, qualquer coisa eu levanto na hora, se precisar eu estou pronto. Não está, porque uma hora ou outra você vai se entregar, e vai entregar o seu coração a Dalila deste mundo. Estão comigo? E Sansão achou que não teria consequência. E nós muitas vezes achamos que não vai ter consequência, amor. Nós entregamos a nossa vida à orgia, ao pecado, e a gente volta de novo, sabe? A gente peca, e aí a gente sabe que tem perdão, mas acha que não tem consequência. E Sansão era esse cara que fazia o que fazia porque sabia que tinha poder. Então ele podia falar, brincar com Dalila, brincar com o pecado, brincar de se relacionar com o mundo, e que isso não ia acontecer, não ia dar em nada. E ele falou o segredo e achou que não ia dar em nada, porque vamos ler aqui a sequência 16:20. Depois que ela ter contado os segredos, dele ter contado o segredo para Dalila. E ela disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão.
E ele estava dormindo, ele dormiu no colo dela, ela fez ele dormir, fez um carinhozinho, ele dormiu e ela cortou os seus cabelos. E ele, despertando do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Veja bem, irmãos, que aqui é uma coisa forte. Quando Davi pecou, a primeira coisa que ele pediu, falou assim: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Mas Sansão brincou tanto, e ele achou que podia tirar o cabelo dele, porque ele estava tão dado ao pecado, tão dado aos caprichos e às palavras de Dalila, que ele achou que estava tudo bem, mas não estava. Ele achou que ele ia levantar, e quando ele levantasse, ele estava com toda a força, mas não estava mais. Seguindo a leitura. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e os fizeram descer a Gaza. Amarraram com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Olha só onde ele foi parar. Além de um homem forte, um homem de Deus, ser humilhado, porque agora não tinha mais a força, furaram os olhos, não sei com que, mas furaram os olhos com alguma coisa e amarraram ele com coisas de bronze e colocaram ele no moinho como se fosse um animal, irmãos. E ele ficou rodando ali, por anos, rodando o moinho como um animal. Consequência de brincar com Deus, consequência de não levar uma vida a sério, consequência de pensar que está tudo bem e eu posso fazer o que eu quiser. Vamos seguir a leitura. Vou caminhar para o fim, eu tenho mais alguns minutos. Juízes 16, 23. A morte de Sansão. Então os príncipes dos filisteus, eu vou ler até 31, bastante leitura agora, acompanha comigo, se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo louvarem ao seu Deus, o Deus Dagom, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, traz ele aqui para a nossa festa, para que nos divirtam, para que a gente se divirta. Trouxeram então Sansão do cárcere, o qual os divertia. Irmãos, presta atenção nessa imagem. Você na sua mente, presta atenção. Sansão preso, Sansão rodando moinho. Aí de repente eles mandam trazer, estavam lá festejando, Deus Dagom nos deu vitória. E aí eles mandam trazer Sansão porque eles queriam zombar de Sansão. Tipo assim: cadê seu Deus? Salvou muitos, por que não salva a ti mesmo? Zombaram, cuspiram talvez, chutaram. Agora ele é mole, agora ele é fraco, agora está amarrado. Seguindo a leitura. Quando fizeram estar de pé entre as colunas, disse Sansão ao moço, o moço que levou ele até lá, se foi guiado, Simão. Não é o Simão aqui, era só o moço, mas nós queremos que talvez seja o Simão ajudando Cristo a levar a cruz. Que tinha pela mão: deixe-me para que apalpe as colunas. Imagine ele aqui apalpando as colunas aqui, e apalpa aqui, amarrado sobre as colunas. Que sustém a casa, para que me encoste a elas. Deus colocou ele no lugar certo. Aleluia. Deus sempre nos coloca no lugar certo. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes
dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. O bobo da corte. Vem cá, olha aí, o cara que matava e agora não mata mais ninguém, nem barata. Só que Sansão, irmãos, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembre-se de mim e dar-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram a toda a casa do seu pai e tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel 20 anos. Mas a verdade é, e eu vou caminhar aqui para as minhas aplicações finais, falando de Cristo, mas Sansão era uma imagem de Cristo. Sansão foi zombado entre as colunas. Sansão, a sua morte foi vida. A sua morte foi julgamento. Mas Sansão, irmãos, como nós, era falho. Sansão, como nós, era pecador. Sansão, como nós, era desobediente. Sansão, como nós. Nem Sansão, sabe, irmãos, nem Sansão, nem Gideão, nem Débora, nem Cris, nem Dé, nem Tati, nem Paul, nem Tio Ké. Ninguém é como Cristo. Ninguém pode se comparar ao soberano das nações. Aquele que era, que desde o princípio estabeleceu todas as coisas no seu plano pronto desde o começo. Aquele que é hoje nas nossas vidas, o Deus conosco, Emanuel, e aquele que virá, julgará os vivos e os mortos e reinará para todos sempre. A sombra de Cristo, Sansão, está preso aos pilares, encrencado pelos nossos pecados, ou pelos seus, não, pelos nossos não. Ele estava encrencado pelos pecados dele, estava lá preso. Sansão estava preso sobre as colunas porque ele vacilou. Pediu uma chance. Cristo estava com os seus braços presos na cruz, e não foi por nenhum pecado que ele fez, mas foi por todos os nossos pecados. Os nossos. Sua morte trouxe triunfo. Como diz de Sansão, ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Jesus, na sua morte, trouxe mais vida. Aleluia! 10 minutos. Não sei se vai dar tempo, mas eu estou em treinamento. Só luz Cristo.
Em toda a história, nunca houve e nunca haverá alguém como Jesus Cristo. Nunca houve e nunca haverá alguém como Jesus Cristo. Fala pro seu irmão aí, nunca houve e nunca haverá alguém como Jesus Cristo. Nunca, 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 nunca. Ele é tão importante e foi tão influente que o próprio tempo cronológico é dividido antes e depois dele. Só através de Jesus é possível receber perdão dos pecados e ter acesso a Deus. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Corre comigo, Bruna, Edinho, João 1:5. Rapidinho que a gente vai caminhar para as aplicações que eu quero aqui trazer para nós hoje. No princípio era o verbo. Põe na RA. João 1, do 1 ao 5. Desculpa, eu falei 5 direto. Do 1 ao 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. A vida que estava nele é a vida era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha só através dele. João 14,6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim, disse Jesus. João 11,25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não vai experimentar a morte. 1 Timóteo 2,5. Portanto 1 Timóteo 2,5. Não há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Hebreus 4, 14, 15. Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece de nós, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes na nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou. Hebreus 2,17, irmãos, corre comigo. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiação pelo pecado do povo. Ele se fez homem, irmãos. Ele passou por todas as coisas, semelhante a nós, para ser misericórdia e interceder por nós. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A última leitura, para eu caminhar aqui. Colossenses 2, do 8 ao 15. Cuidado. Colossenses 2, do 8 ao 15. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos. Você não precisou receber a circuncisão que os judeus têm, mas
no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado quando levanta do batismo, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e com que contava das ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu ou inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia, aleluia. Sola Cristo, sola Cristo, sola Cristo, sola Cristo. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos curar. Caminhando para o fim, eu quero citar rapidinho aqui sola gratia. A graça de Deus significa um favor imerecido para nós. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador através da fé, mediante a palavra, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação, não merecíamos o perdão e o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Deus nos deu incontáveis bênçãos e promessas. A graça é um dom, um presente de Deus para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Quando compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver uma vida com a confiança e a esperança. Hoje, através de Cristo, temos a graça que nos capacita a sermos como Cristo, referência no meio da escuridão, heróis falhos como foram aqueles que vieram antes de nós. Jesus disse que nós poderíamos ser ainda maiores e fazer obras maiores. E eu quero citar alguns heróis contemporâneos nossos que trouxeram a palavra. Por menos Agostinho, João Cristóvão, John Wycliffe, John Hus, que antecederam Lutero, Calvino, Manuel de Melo, Esther Hernandes. Todos eles heróis que se perdem no caminho. E eu poderia citar um monte aqui. Quando nós descobrimos que nós, e aceitarmos que o nosso pastor falha, que o nosso líder falha, mas Jesus nunca falhou. E as promessas deles não têm fim. Homens falham, mas que deixaram marca na história. Só Deus nós damos a glória. Só lhe deu glória. Eu estou caminhando para o fim, irmãos. Eu tenho 1 minuto aqui no meu tempo, mas eu vou passar 5. Quem me dá 5 minutos? Ninguém. Ninguém. Você me dá 5 minutos? Glória é o sinônimo da grandeza, de fama. Por isso, nada nem ninguém tem maior glória do que a de Deus. A glória de Deus brilha mais do que o sol, revela a sua majestade e poder. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para exaltar o seu nome e dizer ao mundo que Ele é grandioso, maravilhoso, cheio de amor. Glorifique a Deus com todas as suas forças, com todo o seu fôlego. Portanto, quer comais, quer bebais, não façais isso, façais isso para a glória de Deus. Dispõe-se, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre você. Cristo
voz neste mundo. Eu quero finalizar com as aplicações. E a primeira aplicação é uma comparação. Sansão e eu. Sansão e você. Muitas das vezes nos vemos na mesma situação que Sansão. Somos falhos e que somos pecadores. Nós muitas vezes envergonhamos o sacrifício de Jesus, porque nós reiteradamente pecamos. E pecamos, Adalva, no mesma coisa, sempre, dando ocasião para a nossa carne, querendo viver paixões que eram proibidas. E aí nós não nos tornamos heróis, pelo contrário, nos tornamos vilões. E isso não mostra Jesus e nem a sombra de que Jesus era. Porque como Jesus era, sois vós. E se você não está sendo Jesus, é porque você está envergonhando o sacrifício de Jesus. Então a primeira aplicação aqui para nós é: você se parece mais com Sansão do que Jesus? Como está sendo a sua vida? 2. A morte é a nossa vitória. Diga para o seu irmão: a morte é a nossa vitória. Tem uma frase dos moravianos que diz: para que os outros vivam, nós precisamos morrer. Para que outros vivam, nós precisamos sepultar. A coisa que Sansão mais queria era viver a sua vida. Não é à toa que ele vivia de del em del. Um homem escolhido por Deus, não obedecia às regras de Deus e vivia a sua própria vontade, ou o que era certo aos seus próprios olhos. E muitas vezes, irmãos, nós vivemos exatamente assim. Mas o que ele tinha era que morrer. E hoje não é diferente, Ricardinho. Nós precisamos morrer, porque quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram. Então nós não vivemos a morte, nós vivemos a vida. E viver em Cristo é negar a sua carne. Você precisa morrer para viver. Existe um livro, eu esqueci o nome do cara agora, que diz que morrer de tanto viver. Eu li alguns pedacinhos essa semana. Quando você morre, você vive. Então é morrer para viver mais ainda. E viver agora, porque nós estamos no já, vivendo a eternidade e no ainda não. Viver de tanto morrer, ou morrer de tanto viver. Morra. Diga para o seu irmão: você precisa morrer. Para de alimentar sua carne. Para de alimentar sua carne, Rô. Para. Vou olhar para quem aqui. Para, Dudu. Não. Aí, fala que a carne é fraca. A carne é forte, irmão. É ou não é? Quantas vezes essa semana você cedeu a ela? Fala a verdade. Fala a verdade. Morra. Você precisa morrer, porque aí você vai viver e as pessoas vão viver através de você. 3. Estou caminhando aqui para o fim. A justiça dos homens e a graça de Deus. O nosso Deus e o Deus Dagon. Uma curiosidade. Vocês perceberam que na história de Sansão, conta a história que o cabelo dele, enquanto rodava o moinho, começou a crescer de novo. Se o cabelo era o segredo, por que os cabra não cortaram o cabelo dele? Diga por quê. Vocês têm uma resposta para isso? Por que será que, se eles entenderam que o cabelo dele dava força, o cabelo dele foi crescendo e ninguém se importou em cortar? Por que será? Vocês conseguem ter uma resposta? É a
a mesma coisa, irmãos, eu coloquei aqui, ó, a mesma coisa se você devolver um escudo pro Capitão América. Dá como é que é? A armadura do Homem de Ferro. Não é? Oxi, você tirou o poder dele e você deixa? Irmãos, eles não entendem a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Porque eles não entendem. Porque a justiça do mundo, quando você faz alguma coisa errada, você merece morte. Você não tem segunda chance. Acabou. Acabou pra você. Você errou, Tony. Já era. Você só merece a morte. Você só merece o castigo. Na cabeça deles, jamais ele ia ter outra chance. Porque era assim a cultura deles. Errou, acabou. Mas a misericórdia de Deus não tem fim. Deus não olha como o mundo olha. Deus não te vê como o mundo vê. Eles não entendiam. Quem falha com Dagon não tem segunda chance. Não tem misericórdia. Para Dagon, o salário do pecado só pode ser morte. Para Deus não. Para Deus não. Para Deus não. Se arrependeu, Deus põe um anel novo no seu dedo. Se arrependeu, você recebe um anel novo. E Ele te chama de filho. Eles não. Eles te colocam para sofrer. Você vai ter que mostrar em mudo. Mas para Deus não. 4. E aí você pede mais uma chance. Sempre que nós erramos, né, Tiagueira? Nós é errado, né, mano? E direto nós estamos de novo naquele lugar, né? Aí nós chegamos para Deus e fala assim: Senhor, é a última vez. Me dá mais uma chance. Não afaste de mim teu espírito. Dá força. Só para eu julgar esse povo aqui, ó, disse Sansão. Me faz só que se for por um olho. Eu queria ver só de longe. Mas eu queria que o Senhor me desse mais uma chance. Irmãos, eu coloquei aqui. Eu estou terminando, prometo, irmãos, rapidinho. 2 minutos. Talvez hoje, olha só, o Senhor falou ao meu coração quando eu estava fazendo essa palavra. Talvez hoje você não queria estar aqui. Talvez hoje você está envergonhado ao ponto de dizer: eu tenho vergonha de me apresentar perante Deus. Talvez hoje seus pecados é tão assim, está tão acusado em você, que você falou assim: eu não quero nem mais para a igreja. Mas hoje o Senhor está aqui te dizendo que Ele está querendo que você peça mais uma chance. Me dá mais uma chance. Que Deus renove suas forças para continuar a jornada militante em matar a sua carne e as suas fraquezas. Dá uma chance. Não olha para nós e não olha para mim como o mundo vê, como os homens vê. Olha para mim com um olhar de misericórdia. 5. Tempo de morte. Sua morte será vida para você e para aqueles que Deus colocar no seu caminho. Quando você entende isso e você pede chance para Deus e Deus te renova, coloca um anel, é tempo de morte. É tempo de começar a morrer. É tempo de começar a se negar. Caminhando para o fim, irmãos. E aí quando Deus coloca um anel, Ele faz assim, onde habitou o pecado. 6. Superabundou a graça. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ele coloca no mar do esquecimento. Ele te aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele levanta o abatido. Ele não é naturalmente, não age naturalmente dos nossos olhares. Ele age sobrenaturalmente. E uma curiosidade aqui, mais uma. Quando Sansão pede força para Deus, e quando as forças saíram dele,
Ele não tinha uma força natural do homem, ele nasceu forte. Não, era uma coisa espiritual. Sansão era forte espiritual, não era forte nos músculos. Ele não malhou para ter aqueles músculos. Deus deu aquele poder a ele. E aí quando ele pediu uma chance, e Deus ali concedeu, é como se o Espírito Santo tivesse renovado as forças deles. Irmãos, não é na sua força, não adianta fazer no seu esforço, não adianta fazer musculação espiritual, é Deus quem dá. Sabe por quê, Mônica? Porque quando a gente faz na sua força, e essa semana eu aconselhei um rapaz, é passageiro. Logo desistimos. Como eu costumo dizer, Tony, é um voo de galinha. Porque logo isso vai descendo, e você volta a praticar as mesmas coisas de novo. A força que Deus dá a Sansão hoje é uma força espiritual. É uma força para você não desanimar mais. Porque é o Senhor, e a última, porque é o Senhor que triunfa sobre o mal. Vou repetir, porque é o Senhor é quem triunfa sobre o mal. E Ele nos salva até de nós mesmos. Porque todas as coisas cooperam. E a história diz, irmãos, que quando aconteceu dele ter deixado a mulher lá e voltar, a Bíblia diz que quando ele voltou lá, que a mulher tinha dado para outro, Deus falou que aquilo era os planos dele, porque ele queria julgar o povo com o poder de Sansão. E eu quero te dizer algo agora. Tudo que aconteceu com você foi assistido por Deus. Mas o importa é como termina. Importa é como termina a sua vida, Tiago. Sansão, quando muitos dizem que ele se matou e ele foi para o inferno, é mentira. Ele morreu em honra, porque ele cumpriu o propósito de Deus e ele foi uma imagem de Jesus Cristo ali. E eu quero dizer, Kátia, importa como acaba. E por isso que nós estamos no ano de permanecer, Mônica. Viu, Leandro? Quem triunfa é Deus. E Ele nos salva de nós mesmos. E todas as coisas cooperam para o seu bem, Natinha. E quando Ele restaurar todas as coisas, eu estou dizendo pessoalmente agora para você, porque Ele vai restaurar. E você vai dar a Ele glória. E você vai entender que você passou todo esse processo agora e vai morrer agora, porque é hora de morrer para outros possam viver. Você vai dar glória a Deus por tudo isso e vai viver milagres extraordinários na sua vida. Então é tempo de parar de brincar. Hoje o Senhor te dá uma chance. Hoje o Senhor te dá uma chance de viver coisas maravilhosas demais. Receba força. Receba força. A força que Cristo dá através do seu Espírito. Receba força para nunca mais viver prostrado. Receba força para não andar mais em oscilação. Receba força para ser um guerreiro valente. Receba força para não viver mais como vivia antes. Em nome de Jesus, eu encerro. Fique em pé no seu lugar.